Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Eu quero meditar com você a palavra que está no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai, e assim o que me come, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aqueles que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Gente do céu, este ensinamento era muito forte para as pessoas daquela época, muito forte. Você tem noção do que Jesus está falando? Jesus está falando para aquele povo: olha, eu vou dar um pão, mas este pão é a minha carne, vocês vão comer a minha carne, vocês vão beber o meu sangue. E aí eles discutiam: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Como é que ele pode fazer isso? Eles ficaram escandalizados, eles ficaram espantados. Jesus estava falando da Eucaristia, minha gente. Eu vou deixar um alimento, mas este alimento não é igual. Gente, preste atenção. Eucaristia não é igual ao maná. A Eucaristia não é igual ao maná. A Eucaristia é a carne de Jesus. Ele está deixando muito claro aqui: aquele que come este pão viverá para sempre. Assim o que me come. Veja, eu não vou comer um pão, eu vou comer a Ele mesmo. Jesus, a Eucaristia não é um pão que a gente come, que representa Ele, não. A gente come Ele mesmo. Este foi o presente que Ele deixou para nós na última ceia. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. Nós católicos não estamos fazendo brincadeira. Eu estou falando nós católicos porque nós somos a única que acredita neste grande mistério e vive com profundidade este grande mistério, o mistério da Eucaristia. E veja que tem algo muito... A Eucaristia, que ao mesmo tempo ela faz uma promessa. Preste atenção, qual é a promessa? Aquele que come deste pão viverá para sempre. Assim o que me come viverá por causa de mim. Então existe uma promessa, a promessa que se você comungar, se você recebe Jesus, se você comunga a carne de Deus, você recebe a vida eterna. E esta promessa é linda. E todos nós gostamos dessa promessa. Agora tem uma outra promessa. Só que agora é um aviso. E é um aviso de condenação. E não está saindo da boca do Frei Gilson. Por favor, se você não gostar... não está saindo da minha boca, está saindo da boca dele. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Ou melhor, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Gente, está claro ou não está? Ou só eu que enxergo isso? Se não comerdes, é para comer. Em outras palavras, se você não comunga a carne de Jesus, o sangue de Jesus, você não terá a vida em você. Jesus estava falando isso para os judeus da época. Gente, não existia Eucaristia. E Jesus já estava falando, eu estou falando de um pão agora que se vocês não comungarem, vocês não vão ter vida em vós.
Mas se vocês comungarem, quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Portanto, é palavra de salvação para os que comungam e é um aviso para os que não comungam. Não é uma palavra minha, é palavra dele. Só que mais do que pregar para os que não comungam, os que estão em outras denominações, os que estão em outras religiões e não enxergam a Eucaristia como o pão vivo descido do céu, mais do que hoje falar para eles, eu quero falar para você que é católico, porque a verdade é que a Igreja Católica tem a Eucaristia, a Igreja Católica vive da Eucaristia, a gente celebra a missa todos os dias, só que muitos católicos não estão comungando. Por que você não está comungando? Se é da vontade de Jesus que você comungue. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E quem não come, se você não comer a carne do Filho do Homem, se você não beber o seu sangue, não tereis a vida em vós. Isso é um aviso sério. Então você católico, pelo amor de Deus, você católico que não tem comungado, você não tem comungado. E quando é que você deve comungar? No mínimo todo domingo. No mínimo. E quando você não faz o mínimo, é que a sua situação não está legal. Como católico não está legal. No mínimo você comunga todo domingo, mas a igreja permite que você comungue todos os dias. O aviso está dado, e não é um aviso meu, eu repito, porque tem gente que fica brava quando a gente fala as coisas, mas está aqui, ó, está aqui. Se você não comunga, você não tem vida. Quem não bebe deste pão, quem não come desta carne, quem não bebe desse sangue, não tereis a vida em vós. É ele que está falando, não sou eu. Ora, se eu não comungasse e lesse uma palavra dessa, eu ficaria desesperado. É um aviso que ele está me dando, eu preciso comungar. Em nome de Jesus católico, volte a comungar, Jesus. Ah, padre, mas não é tão simples assim, eu preciso então me confessar, eu preciso resolver minha vida. Então, vá confessar e vá resolver sua vida, para receber Jesus. Porque sempre tem uma solução, sempre tem. Basta que a gente queira, basta que a gente busque a pessoa certa para se aconselhar, basta que a gente queira resolver nossa vida e Deus vai abrir os caminhos para que você possa receber o alimento que te leva para a vida eterna. Precisamos levar a sério esta palavra. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.